Oi pessoal, que bom que a gente está aqui juntinho de novo para o nosso encontro com a Palavra de Deus. Nessa semana eu recebi um pedido de socorro de uma pessoa que está passando por um momento muito difícil. E isso me fez pensar sobre como a gente precisa parar de olhar só para nós mesmos, só para os nossos problemas e olhar um pouquinho para o outro, para a dificuldade do outro, para o problema do outro. Vocês estão preparados para o nosso encontro com a Palavra de Deus? Então não saia daí, porque o tema hoje é: olhe para a sua mala. Uma amiga minha me disse assim: Fana, você tem me feito muita companhia, porque enquanto eu estou ali passando as roupas lá de casa, eu estou sempre te ouvindo. Gente, isso é maravilhoso! Então não tem problema se você está aí agora na sua casa, lavando louça, lavando o banheiro, passando roupa, dirigindo o seu carro, não importa. Pegue aí os seus equipamentos de trabalho, vai ouvindo a Fana Lopes e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Eu quero meditar com você hoje sobre um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é tremendo. Mas sabe por que tanto privilégio? Você sabe por que tanta honra? O próprio texto responde para a gente assim: para que a gente esteja apto para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente sabe que tudo o que Deus faz tem um propósito, tudo que Ele nos entrega tem uma finalidade e vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, Ele disse assim, que àquele a quem muito foi dado, muito também será cobrado. A gente precisa entender que todos os dons, talentos, habilidades que a gente recebeu de Deus não são para nós mesmos, não são para o nosso deleite e para a nossa satisfação pessoal, mas eles são para um propósito bem maior, que talvez a gente ainda não tenha conseguido enxergar. Nesse texto que eu mencionei aqui para vocês, Pedro está dizendo assim para a gente: sabe por que você recebeu tanto? Sabe por que você foi tão abençoado, tão privilegiado? Para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido por todo mundo, para proclamar os feitos maravilhosos de Deus, para anunciar a palavra de Deus para todos aqueles que estejam oprimidos, cansados, desanimados, para aqueles que estejam perdidos. E para isso, a palavra de ordem de Jesus para cada um de nós, para mim e para você é: ide. Ou seja, saia do comodismo, saia da zona de conforto e fale do grande amor de Deus para todos aqueles que estão sedentos, desesperados, deprimidos, angustiados, ansiosos. Mas tem muita gente achando que para cumprir essa grande comissão que Cristo deixou para nós, ela precisa ir para a África, para a China, para o Japão. Talvez bem pertinho aí de você tem alguém precisando do seu sorriso, do seu consolo. Talvez o seu vizinho esteja precisando de ajuda agora. Talvez o seu colega de trabalho esteja enfrentando um problema sério e precisa de uma palavra, de um conselho. A Bíblia diz que antes de partir para o Pai, Jesus deixou instruções específicas para nós. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto está em Marcos, capítulo 16, verso 15. E depois, lá no livro de Atos, Jesus deixou uma outra instrução. Ele disse assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a gente pensa assim: mas poder para quê? Para nós sermos testemunhas dele, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. O mundo está doente, o mundo está vivendo uma das piores crises da humanidade. São milhares de pessoas sofrendo nesse exato momento, com depressão, com síndromes terríveis. Quantos jovens viciados em drogas, quantos suicídios, quantas doenças emocionais, quanta bipolaridade, quanta falta de amor. Mas a gente está
tão centrado na gente mesmo, nos nossos problemas, que a gente nem percebe a dor do outro. A mentalidade egoísta desse século ensina pra gente o seguinte: ele está deprimido? Infelizmente eu não posso fazer nada, estou ocupado demais com os meus problemas. Mas vai aparecer alguém para ajudar. Ele está angustiado? Vai aparecer com certeza alguém para trazer alento para ele. Ele está com fome, com frio? Vai aparecer alguém de bom coração para socorrer. Ele está preso, está doente? Com certeza vai aparecer alguém para visitar. Essa é a mentalidade egoísta desse século. A Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 4, versículo 7, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos portadores das boas novas do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso maior tesouro. A vida de Jesus Cristo pulsando em cada um de nós, dentro de cada um de nós. Mas se o Evangelho de Cristo tem todo esse poder, e a gente sabe que tem, então por que eu guardaria isso só para mim, esse tesouro só para mim? Ele não pode parar em mim. O Evangelho é poder de Deus para curar, para libertar o homem das suas prisões, das suas enfermidades físicas, emocionais. Mas a gente está deixando esse tesouro, esse poder tão bem guardado em nós e para nós mesmos, que as outras pessoas não têm tido acesso a ele. A gente não tem deixado fluir esse poder. A gente não tem transbordado. Então as pessoas doentes à nossa volta, elas continuam doentes. As pessoas oprimidas, cansadas, desanimadas, que estão à nossa volta, continuam carregando os seus fardos pesados, sem poderem experimentar esse extraordinário poder do Evangelho de Cristo. Simplesmente porque a gente decidiu não fazer a nossa parte, não deixar transbordar, não deixar fluir. Jesus Cristo disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, em Jesus, do seu interior, do meu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso está em João 7, 37, 38. Um dia, eu e você, nós fomos até essa fonte das águas vivas, Jesus Cristo, e nós matamos a nossa sede. Então nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos transformados. Mas esse rio de águas vivas, ele precisa fluir. Ele não pode parar em nós. A gente não pode ser reservatório desse poder, mas a gente precisa ser o canal por onde esse poder, por onde essa vida vai fluir. Mas você pode estar pensando assim: mas eu não tenho dom do evangelismo, eu não sei pregar, eu não sei nem o que falar. Eu acho melhor Deus enviar um anjo, eu acho melhor o Senhor enviar o fulano, o beltrano, porque eles são mais eloquentes do que eu. Você se lembra de Moisés? Ele também disse isso: Senhor, manda outro para cumprir essa missão. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Onde você vai, talvez eu nunca possa ir. As pessoas que vão te ouvir, talvez não estejam interessadas em me escutar. As pessoas que você vai alcançar, talvez eu nunca tenha acesso a elas. Talvez eu nunca tenha acesso ao seu chefe, por exemplo, aos seus colegas de trabalho. Essa missão é sua. Talvez você seja a única pessoa com quem Deus esteja contando para mudar a história da sua família. Talvez a única Bíblia que os seus pais vão ler vai ser a sua vida, vai ser o seu testemunho. Então, eu não posso me calar. E quando eu falo de calar, eu não estou me referindo necessariamente à minha voz, mas eu estou falando das minhas ações, da minha conduta, do meu testemunho. Talvez o meu testemunho fale bem mais alto do que a minha voz. Eu já falei aqui no canal algumas vezes uma frase de São Francisco de Assis, que diz assim: pregue o Evangelho em todo o tempo. E se necessário for, use as palavras. Gosto muito dessa frase. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de expressar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz aqui no canal sobre os temperamentos? Pois é, talvez alguém vai preferir ouvir a palavra de Deus de uma forma mais divertida, mais animada.
E isso o sanguíneo sabe fazer muito bem. Mas pode ter alguém que vai se identificar mais com um jeito mais calmo e mais manso, do melancólico ou do fleumático. O meu marido, como eu já falei aqui, ele tem um temperamento sanguíneo e por muito tempo eu pensei assim, é desses que o reino de Deus precisa. Porque ele é extrovertido, ele é animado, ele é muito falante, comunicativo. Mas depois eu entendi que para a expansão do reino de Deus, o Senhor conta não só com o meu marido, não só com os sanguíneos, mas Ele conta também comigo, com você. Ele conta com os melancólicos, com os fleumáticos, com os coléricos. O Senhor conta com o meu jeito e com o seu jeito para cumprir o seu propósito. E essa é a graça, da multiforme graça que a gente recebeu de Deus para cumprir cada um o seu chamado, cada um do seu jeito. O jeito do outro não é melhor que o seu, é simplesmente o jeito dele. Cada um dando o seu melhor, fazendo as suas sementes florescerem de acordo com o seu potencial. É por isso que a Bíblia diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto é lindo também. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E aqui eu deixo uma dica para você. O seu talento não é para você. O seu dom não é para você satisfazer os seus próprios interesses, mas é para ser colocado a serviço do reino de Deus. É para servir os outros, como está no texto de 1 Pedro, que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Adianta você ser um excelente mecânico, um excelente professor, uma excelente cozinheira, se você nunca está disponível para ajudar ninguém com esse seu dom? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, sabe por que Deus não usa as pessoas perfeitas? Porque elas nunca estão disponíveis. Você sabe quais são os dons e os talentos que Deus deu para você? Você consegue identificar esses dons? Será que todas as sementes que Deus colocou aí nas suas mãos, elas estão florescendo? A gente precisa parar para pensar nisso. Os dons e os talentos que Deus te deu são as suas ferramentas que vão te permitir cumprir o seu propósito. Essas ferramentas, elas vão viabilizar o cumprimento da sua missão. Ninguém recebe uma missão sem receber, junto com essa missão, os recursos e os meios necessários para cumprir, para executar essa missão. Mas qual o projeto de Deus para mim? Essa é a pergunta que eu mais ouço as pessoas fazerem. Talvez você também já tenha feito essa pergunta para você mesmo, mas ainda não tenha encontrado resposta para ela. Talvez você esteja pensando assim, eu escrevo bem, mas isso não serve para nada. Eu sei costurar muito bem, mas o que eu vou fazer com isso? Eu cozinho como ninguém, eu faço pratos maravilhosos, mas como que isso vai ser útil para o reino de Deus? Então eu quero te dar mais uma dica. Aquilo que você faz de melhor, aquilo que você faz muito bem, aponta para o seu projeto, para o seu chamado, para a sua missão. Você pode dizer assim, eu faço unha muito bem, mas o que isso tem a ver com o meu chamado? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Eu queria mesmo era cantar, eu queria pregar. Então eu vou te dar mais uma dica. Pregue para a sua cliente enquanto você estiver fazendo a unha dela. Ela fica ali com você um tempão. Enquanto você está ali, fale do amor de Deus para ela. Paulo disse assim para Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Esse texto está em 2 Timóteo 4:2. Ou seja, vai haver situações em que mesmo sem um planejamento, o Espírito Santo ele vai nos desafiar a falar do Evangelho de Cristo. E isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Pode acontecer dentro do ônibus, na fila do banco, no avião, fazendo a unha, consertando um carro, cortando um cabelo. Então, como diz a minha amiga querida Nathalie, seja onde for, seja como for, deixa Deus te usar. Quantas mulheres vão para o salão de beleza com a alma toda destruída, toda despedaçada? Na verdade, o que elas querem mesmo é conversar,
é desabafar e falar da sua dor, das suas mágoas, com alguém que simplesmente esteja disposto a ouvir o que elas têm para dizer. Então olha que oportunidade de ouro para você cuidar não só das unhas, do cabelo dela, mas também da alma delas. Olha você aí usando os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus. Eu e você estamos aqui nesta terra para fazermos o nome de Jesus Cristo conhecido por onde a gente for, até os confins da terra. Esse é o nosso propósito. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão a evidência, a prova de que eu estou vivo e que eu opero nesta geração por meio da sua vida. Então, anuncie Jesus Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, fazendo a unha, cortando o cabelo, consertando o carro. Deus sabe por que Ele te plantou aí, nesse lugar onde você está. Talvez só você possa fazer nesse lugar o que ninguém mais poderia fazer. Eu não sei em que lugar Deus te plantou e nem que sementes Ele colocou nas suas mãos. Mas a pergunta que eu preciso te fazer é a seguinte: você tem feito essas sementes florescerem? Ou você está deixando o seu projeto parado porque você está de olho no talento do outro? O talento do outro é importante para o projeto do outro, para o projeto dele e não para o seu. Se Deus te criou assim, falando alto ou falando baixo, ágil, esperto ou mais lento, mais devagar, mais brincalhão ou mais reservado, Ele te criou assim porque Ele vai precisar justamente dessas habilidades que estão em você para alcançar vidas que outra pessoa com outras habilidades talvez nunca conseguissem. Na mala de cada um de nós, Deus coloca ferramentas que vão apontar para o projeto dele para nós. Então, quando você olhar para a sua mala, você vai encontrar lá todas as ferramentas, todos os dons, talentos e habilidades de que você vai precisar para cumprir o seu propósito. Eu ouvi uma pastora dizendo outro dia o seguinte: se seu filho vai passar férias no Nordeste, em pleno verão, o que você vai colocar na mala dele? Você com certeza não vai colocar casaco, bota, luvas, nem cobertores, porque ele não vai precisar disso nesse passeio. Você vai colocar só aquilo que vai ser útil para ele nesse passeio. Então você vai colocar short de banho, protetor solar, camisetas frescas, roupas frescas. Quando Deus te criou, Ele já tinha em mente qual seria o seu propósito e quais seriam as ferramentas que Ele teria que colocar na sua mala para o cumprimento desse propósito, desse seu propósito. Então, as ferramentas que estão na sua mala, elas apontam para o seu propósito. E as ferramentas da minha mala apontam para o meu propósito. Mas ao invés da gente focar nas nossas ferramentas, nas nossas habilidades, no nosso propósito, o que a gente faz? A gente olha para a nossa mala e fica insatisfeito, porque a gente acha que a mala do outro, ela veio mais recheada. Então a gente diz assim: poxa, Senhor, a mala do meu amigo está mais bem equipada do que a minha. Por que ele sabe cantar e eu não? Por que ele fala tão bem e eu não consigo nem abrir a minha boca? É por isso que ele está se destacando mais do que eu, é por isso que ele é mais bem sucedido do que eu. Mas eu preciso entender que eu não posso cumprir o meu chamado com a mala do outro. Imagine, por exemplo, um médico que foi para o hospital fazer um atendimento de emergência, mas quando ele chegou lá, ele se deu conta que ele tinha pegado a maleta errada, ele tinha pegado a mala, a pasta do advogado dele, por exemplo. O que estava ali na mala daquele advogado, com certeza, não serviria para cumprir o propósito daquele médico, que era dar aquele atendimento para aquela pessoa que estava precisando. Eu conheço uma moça que por muitos anos ela achou que o talento dela era a música. Então ela ficava cada vez mais frustrada, porque tudo que ela fazia nessa área, na área da música, dava errado, não fluía, não acontecia. Mas um dia ela resolveu abrir a mala dela e ela descobriu que lá dentro da mala dela tinham ferramentas incríveis para o evangelismo. Então eu sei que quando essa moça usou as ferramentas certas, as que estavam dentro da mala dela, quando ela entendeu o verdadeiro chamado dela,
que era o evangelismo, o propósito de Deus então foi cumprido de uma forma excelente. E ela alcançou e continua alcançando muitas vidas para Cristo. Eu preciso pensar no seguinte: enquanto eu fico olhando para a mala do outro, impressionado com os talentos e com os dons do outro, o meu projeto ele fica engavetado, ele fica parado, porque o único que pode cumprir a missão que Deus me entregou sou eu mesmo. Eu chamo isso de missão personalíssima, porque ela é intransferível, ela é inegociável, ou seja, ela só pode ser cumprida por mim e com as ferramentas que estão ali na minha mala. Então, você quer mais uma dica? Pare de olhar para a mala do outro e olhe para a sua mala. Eu preciso entender que eu sou única, que você é único e que a gente não está aqui numa competição. Eu não preciso ser melhor do que você e você não precisa ser melhor do que ninguém. Deus tem um plano para mim, mas tem um para você também. Às vezes você pode pensar assim: ah, mas eu sou tão limitado, tão incapaz, eu não tenho habilidade para fazer nada, eu sou desafinado, eu não sei pregar, eu não sei nem falar, eu tenho vergonha de sair por aí evangelizando. Será que Deus pode usar alguém tão limitado e tão sem qualificação? Ou então você pode dizer assim: eu só sei escrever, o que eu posso fazer com isso? Eu ouvi uma história de um ex-presidiário que contou que de 15 em 15 dias chegava lá no presídio um fardo de cartas para os presos. Cada preso então recebia uma carta falando do amor de Deus, falando das boas novas de Cristo. E o mais interessante é que cada preso ele era identificado pelo nome. Não eram então cartas aleatórias, as cartas elas eram personalizadas. Cada um recebia a sua carta com seu nome. Então eles ficaram ali muito intrigados e muito curiosos para saber quem é que estava escrevendo aquelas cartas para eles. E eles descobriram depois que essas cartas elas eram escritas por uma senhora idosa que tinha o desejo de evangelizar as pessoas de porta em porta. Mas como ela já estava com a saúde bem debilitada e ela já não tinha mais condição de sair de casa para evangelizar, ela então olhou para a mala dela e usou uma das ferramentas que estava ali dentro da mala dela. Ela tinha uma letra muito boa e ela tinha uma grande habilidade para escrever. Olha que ferramenta incrível. Então ela começou a escrever cartas de próprio punho para todos os presidiários. E muitos deles vieram a se render a Jesus Cristo através das cartas daquela senhora que resolveu simplesmente olhar para a mala dela. Ela podia ter falado assim: ah, Senhor, eu já estou tão velha, já não tenho mais idade, nem forças para fazer nada. Aliás, a gente é especialista, né, em criar justificativas para não fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Mas essa mulher, ela escolheu olhar para a pequena semente que ainda estava nas mãos dela e que ainda precisava florescer. Como é que você está vivendo essa única vida que Deus te deu? Você está vivendo só para você? Está usando os seus dons, os seus talentos para satisfazer só os seus interesses? Então você precisa mudar o foco. Você precisa mirar no alvo. E o nosso alvo é Cristo. E quando eu olho para Cristo, Ele sempre direciona o meu olhar para o outro, para a dor do outro, para o problema do outro. O Evangelho de Cristo, ele precisa transbordar através da minha e da sua vida. A gente está vivendo num mundo tão egoísta que despreza pessoas, que abandona, que rejeita, que descarta, que cancela pessoas. Mas aquele que o mundo despreza e abandona, a gente recebe. Aquele que o mundo rejeita, a gente aceita. Aquele que o mundo descarta e cancela, a gente abraça. Nós somos a resposta para essas pessoas tão sem esperança. A gente ouve falar o tempo todo que esse mundo está perdido. Mas é muito cômodo a gente apontar erros. É muito fácil colocar a culpa de todas as nossas mazelas no governo, na política, na igreja, nos pastores, nos padres. Mas onde é que a gente entra nisso tudo? Quando é que eu vou entrar em cena para assumir o meu papel e fazer a diferença nessa história? Onde é que estão os cristãos?
Tem muita gente aí fora esperando pelo seu sorriso, por uma palavra de consolo, por um conselho, por uma carta, por uma mensagem, por uma visita. Tem muita gente esperando aí um cobertor, esperando por um prato de comida. Então comece a trabalhar pelo outro, comece a olhar para a dor do outro. A gente precisa sair do lugar da acomodação. Então, não despreze as suas sementes, não despreze as suas ferramentas, não despreze os seus talentos. Eles são tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. A gente está vivendo tempos difíceis, tempos de crise, crise na saúde, crise nos relacionamentos, crise nas finanças. Mas eu quero te dizer uma coisa, apesar da crise, não economize amor, não economize palavras doces, não economize os seus dons, não economize as suas cartas, as suas mensagens, não economize a sua ajuda, não economize generosidade, não economize o seu sorriso. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, a nossa vida ela precisa ser como aquele vaso de alabastro, que depois de quebrado, ele derramou o perfume precioso, o puro nardo que estava dentro dele. O tesouro precioso que está dentro de você precisa ser compartilhado, precisa ser dividido. Não guarde isso, não guarde esse tesouro só para você. Esse perfume precioso precisa fluir. Então, não economize. Amor é para ser derramado. Gratidão é para ser derramada. Bondade é para ser derramada. Tem uma frase que diz assim: quando eu estiver diante de Deus no fim da vida, eu espero que não me tenha sobrado nenhum talento, para que eu possa dizer assim, eu sei que eu usei tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Então, olhe para a sua mala e use todas as ferramentas que Deus te entregou. Use todos os seus dons, todos os seus talentos e habilidades. Não economize. Faça florescer todas as sementes que Deus te deu. Amém? Você gostou dessa mensagem? Então deixa aí o seu joinha, compartilhe bastante e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, se cuidem, máscara, álcool em gel o tempo todo. Um grande beijo para todos vocês e até lá, se Deus quiser.